Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje vou trazer um resumo do artigo As Tecnologias Derivadas da Matriz Africana no Brasil, um estudo exploratório, de Lucas César Rodrigues da Silva e Rafael Brito Dias. O autor coloca que o escravismo transatlântico não trouxe apenas africanos e africanas para servirem como mão de obra no Brasil, mas com eles veio uma tecnologia, uma cosmovisão, plantas e diversos conhecimentos em fluxo que não foram totalmente interrompidos com o término da escravidão, mas que se mantêm ativos em algumas medidas até hoje. Ele coloca também que o quilombo traz como experiência a presença dessas tecnologias e dessa cosmovisão africana na sua formação, durante o escravismo e nas suas práticas de território que se organizou com práticas africanas no Brasil. Ele mostra a presença da tecnologia africana e afrodescendente no Brasil, implicando em contrapor a visão que, segundo a qual a população negra não tinha conhecimento sofisticado e que constitui uma tentativa de rompimento com as nações construídas a partir de um racismo epistemológico, muitas vezes institucionalizado. O autor coloca também que o quilombo eles exerceram um papel essencial na transmissão das organizações sociais africanas aqui no país e que a finalidade dele era resgatar as instituições africanas para a recuperação da forma de vida lá na África, nesse novo território, também conhecido como resistência ao escravismo, e que é essencial essas formas de tecnologias que movimentaram esses saberes tradicionais no sentido de possibilitar que eles tivessem resistência à escravidão. O autor coloca que os conhecimentos associados às tecnologias africanas, elas foram transmitidas durante o escravismo ao formarem os quilombos, que tiveram um papel importante nesse processo de resistência ao escravismo. E estiveram na gênese das tecnologias africanas, presentes na metalurgia, na mineração, na agricultura e na construção civil, carpintaria, têxtil, navegação, fabricação de instrumentos musicais, medicina, engenharia e outras áreas. Segundo o autor, a perseguição a essas populações durante o escravismo, por exemplo, esteve intimamente relacionado com o conhecimento tecnológico que eles tinham. Isso pode ser observado no ciclo da mineração no Brasil, que levou à intensificação da escravização das populações na Costa do Ouro, né? Que no Brasil ficou evidenciado que o conhecimento dos africanos na construção das colônias imperiais, principalmente pelo uso do pau a pique, pela taipa, pela carpintaria, a pressão crescente pela adoção de práticas sustentáveis na construção civil, que tem levado ao aumento de interesses em bioconstruções, né, que aponta um importante potencial para a construção de tecnologias africanas e afrodescendentes. Então, eles buscaram principalmente as populações que sabiam trabalhar com ouro, com construção, para trazer aqui na América para aproveitar desse conhecimento, porém eles nunca valorizam, né? Eles querem dizer que foi eles que fizeram e que ensinaram, tirando, né, dessa população o crédito, né, por esse conhecimento que eles tinham, que foi de ter trazido eles dessas regiões que aqui na América eles construíram, e não um conhecimento ensinado pelos europeus, mas sim que eles já detinham da região de onde eles moravam, né? E que no Brasil, né, é evidenciado essa presença deles, né, só observar as construções de pau a pique, a carpintaria. Daí o autor também fala que teve o desenvolvimento da matemática africana, né?
E esse desenvolvimento da matemática fractal ou etnomatemática é presente em diversos aspectos aqui no Brasil, né? A exemplo da estamparia das roupas, no urbanismo, também é transmitido pela diáspora negra, Cunha coloca. E esta forma de conhecimento específico da matemática é pouco conhecida no Ocidente, mas pode contribuir em soluções de problemas relacionados à matemática, engenharia, carpintaria, em outras áreas do conhecimento. Então, é importante que todo o conhecimento seja valorizado para a construção de uma sociedade melhor, né? Porque rompendo com essa visão eurocêntrica e excludente, no qual a gente se firma até hoje, né? No próximo capítulo, o autor traz sobre a mineração e a metalúrgica. A gente já mencionou, né, que aqui no Brasil, a mineração, eles buscaram negros de regiões onde também era praticada essa atividade, para que eles já tivessem um conhecimento, uma experiência, e que essa atividade extrativista era a principal fonte de renda aqui no Brasil colonial, né, principalmente em Minas Gerais. E daí foi nesse contexto, né, que as populações africanas introduziram suas técnicas no processo de mineração. Eles trouxeram para o Brasil a tecnologia das canoas, feitas de madeira rasas, medindo de 2 a 3 palmos de diâmetro, as bateias, recipientes de couro de boi, cuja função era reter o ouro. Das regiões do continente africano que exerciam a mineração com a mesma intenção com que a que foi realizada no Brasil, África Ocidental, Zimbábue. Em ambas, o principal minério explorado era o ouro, né? E daí tem estudos que apontam que os portugueses já buscavam essas etnias específicas para trabalhar na mineração aqui no Brasil, né? Então, foi nesse contexto que foram escravizadas as populações da costa de Minas, e especialmente as mulheres no processo da mineração aurífica. A atividade de prospecção do ouro era realizada pelas mulheres de Minas, pois essas eram detectoras de conhecimento sobre geologia, botânica e hidrologia. Então, essas pessoas, né, vinham dessas regiões que já tinham um conhecimento prévio, e os portugueses se aproveitavam disso para, né, já tinham um conhecimento para colocar, trabalhar aqui nessa atividade e assim adiantar o serviço, né? Os bantus, como era conhecido aqueles que tinham o segredo da metalurgia, possuíam a sabedoria do controle da temperatura dos fornos, da composição do material para fundição por meio da arqueometalurgia. Pode-se constatar a alta sofisticação da tecnologia dos fundidores africanos na confecção das peças de ferro. E é nessa perspectiva que as tecnologias metalúrgicas da população africana podem ser consideradas superiores à da indústria europeia da época, porque eles envolviam processos complexos em atividades tão diversas quanto o garimpo, a preparação do arenito, a manufaturação do carvão e dos outros combustíveis, a construção do forno, a fundição propriamente dita do refino e o tratamento do ferro fluoratado para forjar e a forja dos utensílios de objetos acabados. Os conhecimentos sobre a metalurgia trazidos para dos africanos para o Brasil foi essencial na luta contra o escravismo, né? E eles também são testemunho do material da organização socioespacial dos quilombos. Por exemplo, o quilombo dos Palmares, eles demonstram a presença de oficinas de ferro, forjas, né, e produção de artefatos sofisticados que provavelmente eram utilizados na produção, mas também para a guerra, né? Então, para além dos conhecimentos africanos sobre a metalurgia, também tinha a produção industrial do ferro brasileiro, né?
Os africanos contribuíram muito para a metalurgia brasileira e eles, com certeza, os seus conhecimentos foram essenciais para o desenvolvimento dessa atividade aqui no Brasil. Agora, outro capítulo é a agricultura e botânica. Na etnobotânica, conhecimentos presentes nos terreiros de candomblé e umbanda nos quilombos preservam a biodiversidade das plantas, como o conhecimento da utilização fitoterápica, culinária e litúrgica, que esses têm sido objeto de estudo da antropologia, sociologia rural e de outros campos. A gente sabe que o continente africano é detentor de uma grande diversidade de espécies agrícolas, espécies nativas, e algumas foram introduzidas pelos árabes por volta do século VIII, né, que veio do continente asiático. E no Brasil, durante o período colonial, 2 espécies de culturas agrícolas foram introduzidas, né? O café, que era nativo do território africano, especialmente na Etiópia, e a cana-de-açúcar, que era da Ásia, mas já era cultivada lá pelos africanos antes da introdução dessas culturas no Brasil, né? E teve outras espécies, como com ciclos econômicos importantes de cultura regional, como o inhame, o dendê, o feijão caupí, o coco da Bahia, né? Que teve envolvimento direto da população africana no cultivo dessas culturas, né? E nos quilombos, as práticas agrícolas podem se encontrar a influência, principalmente no que se refere às relações culturais presentes no plantio, né? Como é o caso do trabalho cooperativo, no qual o anfitrião recebe os demais membros da comunidade para realizá-lo e oferece uma festa como recompensa. Esta prática oriunda dos Bantu e ainda está aqui presente nos mutirões de quilombolas, né? Outras plantas oriundas da Europa, da Ásia, plantas como a arruda, que era usada pelos negros alforriados para espantar os insetos, combater doença, a guiné, né, que era manso senhor, que eles utilizavam para causar um efeito tóxico, sonolência e fraqueza, né, que pode ser letal se não souber como ingerir. E o uso dessas plantas, elas ajudavam nas fugas, né? As mucamas serviam aos capitães do mato e assim facilitava a fuga para os quilombos, né? As populações da África também contribuíram na nomenclatura das plantas arbóreas, arbutivas, herbáceas, trepadeiras, principalmente iurubuás, população oriunda de diversas cidades e estados que hoje se localizam na Nigéria, em Benin. Essa nomenclatura divide-se em árvores de grande porte, arbustos, ervas trepadeiras, e além da classificação pelo tamanho das plantas, né? Essa classificação também ela influenciou no avanço da fitoterapia dentre os terreiros de Nangô no século XIX. Técnicas conhecidas pelos africanos também foram observadas na construção das igrejas, das casas, dos quilombos durante o período colonial. A taipa de pilão, a utilização de paredes e alicerces é produzida a partir de uma massa crua de terra, às vezes misturando esterco e fibras vegetais, óleo, sangue animal, que socada no pilão forma uma parede, que tem até média de 40 centímetros de espessuras, como são denominadas taipas. O adobe, que é um tijolo confeccionado de barro, areia, fibra vegetal e esterco, que ao ser exposto no sol, o reboco, que é feito de barro. Essa mesma construção ela é presente em Mali, Níger, o pau a pique, a mão de taipa, o sopapo. Então, diversas construções aqui no Brasil que
a gente encontra lá na África, né? Então é sinal que essa tecnologia veio de lá. A cantaria, que foi uma técnica utilizada para as construções de alicerces, muros do período colonial, é baseado no uso de pedras cortadas, né? Entre elas está presente nas paredes do Grande Zimbabue, fundado pelo povo Shona entre o século XII e XIII. E essa técnica veio para o Brasil, né? E a gente percebe nas construções coloniais, né? Outra tecnologia são a construção dos anjos com traços africanos, bem como símbolos, né, de estruturas construídas no Brasil. É uma espécie de assinatura que a gente consegue perceber que ela é feita pela etnia africana. Aqui no Brasil também eles introduziram a fabricação de tecido, das redes de dormir, das velas de embarcação, sacaria, embalagens agrícolas, muitas produzidas de forma artesanal. Além da técnica da confecção, as populações também introduziram modelos de teares e detinham o saber sobre a produção de tintas e fixação das cores. Outra tecnologia notável era a produção das canoas, né, que eles trouxeram aqui para o Brasil também. Os tambus, que são os instrumentos de percussão empregados no jongo, né, que é uma manifestação brasileira oriunda dos povos bantus, que nasceu em meados do século XIX na região sudeste do Brasil, onde é localizadas as antigas fazendas cafeeiras. O jongo tem 3 elementos: os tambus, a danças e os pontos, que são cânticos metafóricos. A partir dos pontos de jongo, no período da escravidão, os jongueiros se comunicavam sem que fossem entendidos por outras pessoas, que não compreendiam as metáforas nos cantos que utilizavam. A roda de jongo era um momento para armar fugas, para contar que acontecia nas lavouras e na casa grande, um momento de ridicularizar os senhores. Os pontos essenciais dialogavam com o outro, fazendo uma roda de jongo, uma conversa entre jongueiros, compreendida apenas pelos iniciados. Portanto, os pontos demonstravam os saberes dos jongueiros e a sua compreensão por meio natural e social. Os tambus são considerados membros da comunidade, são um elo entre os ancestrais e os praticantes do jongo. São tão importantes que nas comunidades jongeiras se faz o ritual do tambu, que são construídos e ancorados pedindo aos ancestrais sua permissão para entrar e participar. Os tambus marcam a identidade da comunidade através de um toque específico de cada um. Entre 2 e 3 tambores podem ser utilizados a depender da comunidade. Por exemplo, a comunidade do Jongo Dito Ribeiro de Campinas. São 3 os tambus que recebem os nomes de trovão, que marca a frase do jonjo. Viajante, que replica, candojeiro, que marca o ritmo dos 2 outros. O privilégio epistemológico concedido à ciência e à tecnologia moderna criou uma espécie de hierarquização do conhecimento e uma perspectiva uníssona acerca desse saber. Então, as tecnologias derivadas das matrizes africanas no Brasil sofrem uma desvalorização sistemática e muitas vezes institucionalizada pela pluralidade epistemológica existente. Então, esse privilégio cria uma espécie de hierarquização desse conhecimento, né? E que valoriza os saberes dos europeus e estigmatizava as sociedades africanas a uma diáspora sobre os olhares ocidentais, que traziam um discurso vulgar sobre o continente africano, e foi presente em diversos enunciados científicos que associou essas sociedades como estrangeiras de si mesma,
e como o Ocidente um salvador desse povo perdido, e que eles eram limitados a uma vida de repetição simplistas e que tinham crenças primitivas, né? Essa imagem criada, né, de um território habitado por selvagens veio, né, para encobrir, né, aquela devastação, aquele sofrimento que aquele povo sofria por meio, né, da escravidão aqui no nosso país, né? E também como para permitir, né, que acontecesse aquela apropriação de saberes dos africanos, né, desse conhecimento da tecnologia, ressaltando que nada se diz na África pode ser traduzível para uma língua humana inacessível que não decore da dificuldade intrínseca de suas palavras, nem do que ela fala, nem ver e nem ouvir, nem do que ela dissimula. Então, assim, né, eles se aproveitavam, né, do conhecimento dos africanos, das comunidades, e para disfarçar isso aí, eles falavam que os negros não tinham civilidade, que eles não tinham identidade e que eles não tinham conhecimento, né? Então, nessa perspectiva, o racismo se configurava apenas ao ódio entre as raças. Então, nessa perspectiva, o racismo não se configurava apenas no ódio entre as raças, mas se estruturava a partir de um sistema ideológico e hierarquizante, que tornavam invisíveis os conhecimentos das tecnologias alheias aos centros de poder dominante. Né? É importante que a gente supere essa visão de modo que reconheça a importância epistemológica e que aquelas que não são aliadas ao centro, né? Que a definição da matriz africana das tecnologias e conhecimentos oriundos dela é uma tarefa fundamental para tanto, que a matriz africana ela cria um referencial, uma experiência histórica e cultural da origem dos povos africanos no Brasil, né? E que esse legado não se dissocia de qualquer herança dos povos africanos ao longo do mundo. Ao contrário, ele fortalece a identidade da população negra e confere o devido valor à sua história. É preciso avançar em direção ao estudo das tecnologias derivadas da matriz africana, que são ricas, diversas, que contribuíram muito para o crescimento, né, da colônia nas diversas atividades, porém que elas foram apagadas, né, pela essa cultura eurocêntrica, que é característico desse racismo estrutural, né, que culpa o povo por ser escravizado, né, como pessoas que eram vistos como animais. Eles encontram um monte de motivo para escravizar o outro, para se colocar como mais importantes, né? Com o direito de escravizar aquele outro, com o direito de roubar aquela cultura, aquela tecnologia, né? Então, é muito importante que esses temas sejam abordados, trabalhados, para que essas pessoas consigam um lugarzinho na história, né? O seu lugar merecido, e que as pessoas tenham essa consciência histórica desse período da história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam aqui no canal. Até!